Então, boa noite novamente, como vocês estão? A gente já estava conversando um pouco, né, discutindo sobre personagens elétricos e tudo mais, porque hoje a gente dá continuação no nosso estudo de eletricidade. Dentro da nossa Física 3, essa é a nossa terceira aula. Aula 1 e aula 2 já estão no YouTube. A aula 2 dessa física eu coloquei essa semana, ontem, dia 30 ou dia 29, não me lembro ao certo, mas já está lá disponível para vocês darem uma olhada. Anteriormente, previously, a gente olhou lá na primeira aula um pouco sobre o modelo atômico, que eu vi que vocês já viram em química também, show, perfeito, as coisas se encaixam bem legal. E a gente começou a olhar o que era o movimento ordenado dos elétrons, ou a corrente elétrica. Então, esse movimento de elétrons a gente já viu, e o que é um elétron, o que é um modelo atômico, lá na primeira aula. Então, se alguém quiser revisar, fique à vontade. Com certeza, essas três aulas se complementam bem legais. A aula 2. Na segunda aula, a gente relembrou o que era a corrente elétrica, o que é esse movimento de elétrons, como é que funciona esse negócio, e por que eles se movem. E aí, o porquê que eles se movem é uma construção meio complicadinha, mas a gente já consegue ter uma ideia de tensão elétrica. Então, eu coloco uma energia no meu sistema. O que é sistema? Eu coloco uma energia nos meus dois fios, o positivo e o negativo, os dois pininhos da minha televisão, e quando eu coloco energia, vai surgir um movimento de elétrons que vai conseguir fazer a minha televisão funcionar. Assim como qualquer coisa. Então, eu coloco energia no negócio, e essa energia faz surgir o movimento dos elétrons. Foi isso, basicamente, que a gente viu nas aulas anteriores. Hoje, a gente segue dando uma olhada nesses mesmos conceitos, porque eles não vão fugir muito do nosso estudo, mas aqui a gente começa a adicionar o estudo da potência elétrica. O que é potência elétrica, como se comporta. Então, tudo a gente vai ver na aula de hoje. Vamos lá, deixa eu botar o chat para um lado, nossa aulinha para o outro. Vamos continuar. Bom, aqui a gente tem o mesmo GIF que nós vimos na última aula. Um GIF que fala sobre potência elétrica. O que está acontecendo aqui? E vejam que coisa curiosa, que coisa engraçada. O mesmo GIF serve para a gente discutir conceitos diferentes. Porque a natureza é uma coisa só. Mas a gente olha para cá e já começa a ver com outros olhos. O que está acontecendo aqui? A gente tem esse fiozinho bem fininho, que é o que de fato brilha, o que de fato fica incandescente, que nem carvão da churrasqueira, que nem brasa. E esse fiozinho aqui que fica dessa maneira, incandescente. Por quê? Ele fica desse jeito, porque dentro desses dois fiozinhos, o que está acontecendo? Eu tenho uma energia, está sendo colocada ali, a energia elétrica, seja da minha casa 220 ou na casa de vocês 110 ou 220 também. Essa energia é colocada sobre os fios. Então, deixa eu desenhar aqui por cima do GIF, ver se eu vou conseguir. Uma cor que dê um contraste. Aqui e aqui, eu ligo as minhas energias. Então, eu dou energia para esses fios, pá! E o que vai acontecer? Os elétrons que estavam lá dentro de bobeira começam a andar de forma ordenada. Eu começo a ter uma corrente elétrica. Vou arrumar aqui que eu botei errado. Seria um pouquinho mais para o lado, né? Aqui, mais ou menos. O que eu faço com esse bicho aqui? Eu dou uma energia. E qual é a fonte de energia? Várias. Hoje a gente vai discutir um pouco sobre fontes de energia. Mas eu dou energia para esse sistema e eu faço surgir ao longo desse fio uma corrente elétrica. Pessoal, dá para entender essa ideia? Não é, para quem acompanhou as outras aulas, não é nada de novo, mas ela é uma ideia bem importante e um pouco abstrata. Surge uma corrente elétrica. Como é que funciona, tá? A gente pode estender isso. Deixa eu só escrever antes. Corrente
A minha letra fica pior ainda aqui, escrevendo, mas dá para o gasto. Elétrica. Como é que a gente pode associar isso com uma coisa do dia a dia? Sei lá, pensem que vocês estão num corredorzão, para alguns seria um inferno, mas tem um monte de criança ali, um monte de criança, mas elas estão tudo assim, ó, numa leseira, cansadas, elas estão muito para baixo, não estão correndo, não estão brincando, elas estão sem energia. E o que eu faço? Pô, a gente está vendo que no fim do corredor tem uns brinquedos. Aquelas crianças até poderiam ir lá brincar, mas elas não vão porque elas não têm energia. O que eu chego e faço? Chego com um monte de barrinha de cereal e vou enfiando na goela das crianças. Toma, come aí, come aí, come aí, come aí, come aí. Quando eu dou energia para essas crianças, elas começam todas a se mover ao longo do corredor, ordenadamente, em direção ao brinquedo. Isso é uma ideia abstrata que funciona exatamente aqui dentro, com os elétrons. As crianças são os elétrons. Elas estão no corredor, sem muita energia, sem por que andar para nenhum lado. Quando eu coloco energia, essa energia faz com que eles andem ordenadamente. Com que surge, no caso dos elétrons, uma corrente elétrica. No caso das crianças, pode ser uma corrente de crianças, alguma coisa assim. Só uma analogia com uma coisa do dia a dia para ver se a gente consegue fixar bem essa ideia. E onde entra a potência elétrica nisso daí? A potência elétrica, ela é, não se assustem com as coisas de baixo, vamos linha por linha. A potência elétrica, ela é sempre, em todo tipo de problema físico, do primeiro, do segundo e do terceiro ano, a potência é sempre energia por tempo, ok? O que eu quero dizer com isso? A variação da minha energia pelo tempo é o que eu defino como sendo potência. Então, toda situação em que variar a energia num determinado tempo, eu posso ter uma potência. Como assim? Eu tenho dois carros. Eu tenho um carro 1.0 e um carro 2.0. Qual vai ser a diferença entre eles? Num primeiro momento, olhando de fora, a gente pode dizer assim, o carro que tem uma maior potência, o carro 2.0, ele consegue converter muito mais energia no mesmo intervalo de tempo, enquanto que o carro 1.0 converte menos energia por tempo. O que significa? Os dois metem o pé no acelerador lá no fundo, e enquanto um leva, sei lá, 10 segundos para chegar até 100 km por hora, o outro leva 30 segundos. O que está acontecendo? Um consegue variar mais energia no mesmo intervalo de tempo. A potência é a variação de energia no intervalo de tempo. Dá para pegar essa ideia, mais ou menos? Como é que funciona lá na Física 2, para quem está vendo Física com a Prof. Nayara? Tem potência elétrica lá? Pode ter. Por exemplo, a quantidade de calor transmitida no tempo. Calor é energia. Então, se eu tenho um pote, sei lá, vou pensar um material bom. Eu tenho um pote de isopor e eu tenho outro pote de metal. Tá? Um potezinho de metal e um potezinho de isopor. Eu fiz a minha comida, só que o meu arroz não ficou pronto. E aquela cara daquele bifezinho empanado que eu fritei vai começar a esfriar e eu não quero comer ele frio. Eu fritei, me perdi no horário. O que eu vou fazer? Eu vou guardar aquele meu bife em algum pote para que ele não esfrie. Em qual dos dois eu vou botar? No de isopor ou no de metal? Pensei um pouquinho, não precisa me digitar, tá? Só pensei um pouquinho. Eu vou colocar ele no de isopor. Por quê? Eu vou perder energia? Vou. Nos dois casos eu vou perder energia e aquele meu bife suculento que eu acabei de fritar vai baixar a temperatura. Tava lá bem quente, bem gostoso, vai baixar a temperatura. Eu vou perder energia? Vou. Mas em qual eu vou perder mais rápido? No que tem maior potência térmica, no que consegue transferir mais fácil esse calor para o tempo. Então, são associações que a gente vai fazendo para uma mesma grandeza física. Essa potência, ela vai ser sempre essa ideia aqui. Deixa eu escrever uma legendinha para você só. Esse P é potência. Olha o vento. Potência
E o E, ele vai ser sempre para nós, sempre, sempre, sempre. Energia. Energia. E esse ΔT é a minha variação de tempo. Quanto tempo levou? Faz sentido para vocês essa ideia de potência, essa daqui de cima? Potência é o quanto varia de energia no intervalo de tempo. Tá? Tem no terceiro ano, tem no segundo ano e tem no primeiro ano. É a mesma ideia. Isso daqui, essa equaçãozinha que está circulada de roxo, ela vai ser o que vai nos permitir calcular coisas como gasto de chuveiro elétrico. Por quê? Como é que a gente compra um chuveiro elétrico? Chuveiro a gás, deixamos de fora, que ele não funciona com eletricidade, então não tem potência elétrica para a gente nesse contexto. O chuveiro elétrico, pessoal, ele tem uma unidadezinha que vai me dizer se o chuveiro é bom ou ruim. Os dois entre aspas, né? Porque depende de outros fatores. O que é um chuveiro elétrico bom? Eu falo aqui daqui da ponta do Rio Grande do Sul, então é embaixo no país e a região embaixo ainda. O inverno ele atinge temperaturas bem baixas. Então, para a gente, um chuveiro bom seria um chuveiro que consegue mandar bastante água por banho, para a gente tomar um banho bom, um banho gostoso, e que ele consegue mandar água a uma temperatura alta. Porque se a gente vai tomar um banho no inverno aqui, às vezes chega a atingir 0 graus, menos de 0 graus. Então eu quero uma água que venha a uma temperatura alta. O que eu me preocupo na hora de comprar o chuveiro? Alguém que já teve essa experiência de comprar chuveiro? Como é que tu olha dois chuveiros e compara e pensa, esse é melhor para mim do que esse aqui? Esquece o dinheiro, tá? Sem questões financeiras. Eu olho dois e penso, os dois vão funcionar legal com a água que eu tenho lá na minha caixa, mas eu quero esse daqui vai ser melhor. Por quê? Por causa da potência desse chuveiro. Beleza? Quando a gente pensa em chuveiro elétrico, a primeira questão que vem na física é: qual a potência dele? E quando eu digo potência, agora vocês já conseguem associar ao significado real e físico da potência. Qual é a potência dele? Bom, eu não sei, mas eu sei que potência é a quantidade de energia que ele converte num período de tempo. Se ele é muito potente, ele tem muita, muita, muita potência, ele esquenta muita água rapidamente. E se ele não tem muita potência? Putz, aí não. Aí ele não esquenta tanta água no mesmo intervalo de tempo. Vocês conhecem um equipamento eletrônico chamado rabo quente? Já ouviram falar? Para quem é do sul, eu acho que sim. Para quem é fora, eu penso que não. Penso que não. O rabo quente, ele é uma invenção, não sei se é do Rio Grande do Sul, tá? Tô só relatando parte da minha experiência de vida. Fora daqui eu nunca vi ninguém comentar. Ele é uma coisa que é literalmente uma bomba, assim, é uma coisa que tem tudo para dar errado. É um enroladinho de fios, tipo esse da lâmpada, um enroladinho de fios que formam uma resistência e ele não tem mais nada depois disso e ele tem um fio que enfia na luz. Então aqui, eu quero fazer um chimarrão. Eu encho a minha água de térmica. Eu falei errado, me confundi um pouco. Eu encho a minha térmica de água, agora sim, água de térmica não dá para encher. Eu encho a minha térmica de água e enfio esse negócio ali dentro. Enfio esse rabo quente, ou essa resistência. O que vai fazer? Depois de enfiar dentro da água, eu ligo na luz. E o que a luz vai fazer? Vai fazer com que surja. Botei energia no sistema, vai surgir uma corrente, e essa corrente vai fazer com que essa resistência comece a aumentar de temperatura. E é isso aqui que acontece, tá? É exatamente isso daqui, só que sem a parte de vidro e dentro d'água. E aí eu consigo ferver a minha água. Professor, eu não entendi nada, eu não tenho nem ideia do que seja isso daí. Alguém nunca viu uma jarra elétrica?
Uma jarra elétrica. Vocês nunca viram uma jarra elétrica? Espera aí. Eu acho que sim, tá? Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Talvez vocês conheçam por outro nome. Aqui. Calma aí. Deixa eu compartilhar aqui, vocês vão acabar se vendo. Isso daqui, uma jarra elétrica. Deixa eu colocar aqui em imagem. Isso daqui. Uma chaleira elétrica, que pode ser a forma como vocês conhecem. Tanto faz, tá? Mesma coisa, mesma coisa. Deixa eu voltar. Para quem nunca viu, não tem problema, tá? A gente consegue acompanhar tranquilamente a ideia. Como é que funciona esse negócio? É uma chaleira de, de metal, de plástico, do que for, só que em vez de colocar a chaleira em cima da boca do fogão, a gente de alguma maneira liga lá na luz. E a gente faz com que ela funcione exatamente igual ao chuveiro. Exatamente igual. E ela esquenta a água. O rabo quente, popularmente chamado de rabo quente, é uma jarra elétrica, uma chaleira elétrica, é o mesmo funcionamento. Isso, pessoal, são exemplos de, como é que eu posso dizer, eletrodomésticos, eletrônicos, que funcionam e que a sua principal característica física é a potência elétrica. Outro equipamento eletrônico, outro eletrodoméstico que talvez vocês já viram. Já viram ferro de passar roupa? Elétrico. Tem uns que é de carvão. Esses daí é extremamente old, assim, fora da realidade. O ferro de passar roupa elétrico, ele é do mesmo jeito. Eu ligo ele na tomada, de alguma maneira, ele esquenta a parte metálica embaixo, não é a água que ele esquenta, que nem no chuveiro, mas ele esquenta a parte metálica, e eu vou lá e consigo passar minha camisa, minha calça, o vestido, o que eu quiser passar. Roupa infantil, o pessoal passa, enfim. Esse equipamento funciona também por potência elétrica, porque ele converte essa energia elétrica em energia térmica, aumentando a sua temperatura. Tem que ter muito cuidado com todos esses equipamentos, ferro quente principalmente. Se está ligado na tomada, não deixar perto de crianças, porque aquilo atinge uma temperatura incrível. Se vocês, por acaso, são que nem eu, mais distraído e coisas assim, prestar muita atenção na hora que está manuseando, porque atinge temperaturas altíssimas, pode causar uma série de problemas. Se por acaso vocês esquecerem ele ligado com a parte metálica para baixo, pode começar um princípio de incêndio na roupa. Enfim, isso são exemplos de materiais que funcionam por potência elétrica. E é a potência elétrica que eu estou interessado. Então, eu olho dois ferros de passar roupa. Um tem uma potência elétrica de 1.000, o outro tem de 500. Eu sei que o que tem de 1.000 funciona bem melhor nesse ponto de vista, consegue converter bem mais energia. E aí, sei lá, daqui a pouco eu consigo mais rápido passar minha roupa, consigo algumas coisas assim. É o mesmo esquema do chuveiro, tá? Se a potência do chuveiro é maior, ele consegue esquentar mais água em menos tempo. Como é que funciona? Tá? A potência, ela vai deixar de ser energia por tempo? Não, ela vai ser sempre assim. Só que quando a gente está falando especialmente do terceiro ano, a potência, ela tem essa carinha aqui de baixo. Deixa eu fazer de laranja. Risquei demais. Então, especificamente, dentro da física 3, a potência, ela tem essa carinha aqui. A carinha do π. Π. O que é o π? O π, o P é a mesma potência, mesma coisa. O I é o quê? É uma grandeza que a gente já viu na primeira aula. Corrente. Lembram da corrente elétrica? O movimento dos elétrons. Corrente. E o que é U? O U é a energia que eu coloco. A tensão elétrica.
tensão elétrica. Essa grandeza física, as três, na verdade, não vou mentir para vocês. Mas a tensão, ela vai nos seguir por bastante tempo, principalmente porque ela é meio estranha e ela aparece com várias caras diferentes. Outra forma que tensão elétrica aparece é diferença de potencial. D, P. Então, eu vou falar de novo, caso alguém queira copiar por extenso. Diferença de potencial. O que é diferença de potencial? É tensão elétrica. É a mesma coisa. É usam a energia do sistema. E o que é DDP? É a mesma coisa. São várias formas de chamar o mesmo bicho. A gente chama tudo da mesma forma. Ok? Como é que funciona? Potência vai ter unidades para a gente de watts. Watts. Esse W aqui. A gente chama de Wzinho. Wzinho, Wzão, na verdade, isso aí pouco importa para a gente. Normalmente, unidades físicas aparecem com W minúsculo, que eu acho que seria na ABNT o mais interessante, mas não faz diferença nenhuma, porque sendo W, vocês já sabem que é potência. Então, agora a gente já pode até revisitar o que a gente já conversou. Esse chuveiro tem, sei lá, 7.500, o quê? Laranjas, abóboras. Se eu estou falando de potência, ele pode ter 7.500 watts ou 7.500 W. Ok? Então, quando eu vou comparar equipamentos diferentes a partir da potência, eu vou olhar isso. Qual que tem maior potência? Ah, esse tem 7.500 watts. Ah, mas esse tem 9.000 watts. Pô, então 9.000 é mais do que o outro. Esse daqui vai funcionar melhor. Beleza? É uma coisa meio biruta para a gente agora, principalmente porque a gente ainda não exercitou isso, mas o watt, ele vai ser usado. Por quê? Porque eu vou usar voltagem de tensão em volts, propriamente dito, e eu vou usar corrente em ampere. Corrente vai ser sempre ampere, não tem muito o que fugir, e tensão também dificilmente vai ser algo diferente de volts. E isso, pessoal, são os dois lados da potência elétrica. Potência elétrica pura e simples, energia por tempo, e potência elétrica na física 3, que é o pio. Fechou? O que vocês acham? Bom, vamos continuando então devagarinho. Vamos ir devagarinho, avançando no conteúdo. Bom, aqui, pessoal, aqui é para gente. É meio que um exercício, mas eu vou fazer com vocês. Mas é para a gente refletir o que é potência elétrica. Potência elétrica é essa coisa, é essa ideia que vem da conversão de energia. Em geral, é isso que a gente está analisando. O quanto dessa energia foi usada ou foi convertida em um determinado tempo. Olha esse exercício aqui. Complete a tabela abaixo a respeito de alguns equipamentos eletrônicos, classificando-os em consumidores ou fornecedores. Qual é a diferença entre consumidores e fornecedores? É exatamente o que a palavra diz. Às vezes a língua portuguesa nos prega algumas peças da física, mas não é o caso. Se ele é um fornecedor, ele fornece, ele dá energia. Se ele é um consumidor, ele utiliza. Então, é para classificar um ou outro de energia elétrica, escrevendo as principais transformações de energia em cada um deles. Então, a pilha, ela é uma consumidora ou uma fornecedora de energia? Precisem me responder, tá? Pensem um pouquinho. A pilha eu uso, sei lá, no meu controle, em qualquer equipamento eletrônico que eu tenha, basicamente, porque ela é uma fornecedora. Então, ela gera energia. Ela gera energia da onde? Eu vou escrever só for, tá? Ela gera energia da onde?
energia química. O processo da pilha é um processo químico. Lá na química vocês vê essa parte de eletroquímica, toda essa parte que é super interessante. Aqui já está a resposta. E a pilha converte energia química em quê? Para eu poder usar? Em elétrica. Tá, pessoal? Ela converte essa energia química em energia elétrica. Por quê? Porque quando eu aperto um botão no meu controle, eu tenho que mandar um sinal do controle até a minha televisão. E aí? Da onde está vindo isso? Está vindo da energia elétrica que a química me deu e que quando eu apertei o botão, ele conseguiu mandar o sinal para a TV. Então ele converte energia química em energia elétrica. Olha esse daqui, já é um pouco mais confuso. Eu quero um exemplo de algo que converta energia elétrica em energia térmica. O que vocês acham? Passa de eletricidade para calor. O quê? Tem vários exemplos, não tem muito uma resposta certa aqui. A gente pode elencar vários. O que vocês acham? Tipo aquela garrafa? A jarra. Sim, pode ser. A jarra elétrica pode ser um exemplo. O chuveiro. Que mais? Tentem ajudar, ver se sai mais alguma coisa. Uma coisa que a gente conhece, já ouviu falar, mesmo que não use, porque deixa a conta de luz extremamente cara, e é uma coisa que a gente vai falar hoje ainda, é o aquecedor. O aquecedor, aqueles de residência normal, ele transforma energia elétrica, porque ele é ligado na luz, em energia térmica. Então, esse bicho, o aquecedor, ele é responsável por transformar a energia elétrica em térmica. Poderia colocar a jarra, o chuveiro, qualquer um? Pode, não tem problema. Eu só escolho colocar o aquecedor, porque aí só de olhar o nome, talvez vocês já façam essa associação um pouco mais fácil, que ele transforma a energia elétrica em térmica. E ele é um consumidor ou um fornecedor? Ele é um consumidor, né? Porque ele usa energia, ele não produz. E o ventilador? Consumidor ou fornecedor? Ventilador. Consumidor. Ele consome. E que tipo de energia ele converte? Vou responder uma coisinha aqui só, enquanto vocês respondem. Elétrica, isso em quê? Ai, ai, ai. Essa pergunta é difícil, é complicada, porque a gente não viu isso aqui, teoricamente. Ele converte energia elétrica em que tipo de energia? Térmica? Não propositalmente. Ele pode aumentar a temperatura funcionando? Pode. Se tiver um calorão, vocês deixar o ventilador o dia inteiro ligado e tocar nele, ele vai estar quente, a parte de plástico vai estar quente. Mas não é para isso que eu ligo ele. Dá para entender que a tua resposta está certa? Não está errada. Só que como ele quer a principal transformação de energia, aí a gente vai ter que repensar. Mecânica? Sim. Ele transforma energia elétrica em energia mecânica. Ou energia de movimento. Tá? Existe energia de movimento propriamente dito? Não, mas eu acho que nos ajuda a pensar um pouquinho. Lá depois, mais a fundo, existe, por exemplo, energia cinética, que aí seria movimento. Mas a mecânica não tem a ver com o movimento. Bateria de relógio.
Consumidor ou fornecedor? Fornecedor. Ele gera essa minha energia. E aí, da onde será que vem a energia de um sistema assim? Sem entrar em muitos detalhes, tá? Vamos manter também uma ideia, isso, de química. Vamos manter uma ideia de energia química. Igual a pilha. Isso aí. Pensando que eles são da mesma maneira. Não sou um amplo conhecedor desses tipos de processo, porque envolve química, e a minha formação não é em química. Mas em algum momento vocês vão comentar sobre, talvez tenha processos bem diferentes do que energia química, genérico, mas é que para nós a química está suficiente. E ele transforma energia química em elétrica, semelhante ao que a gente já tinha visto. Tranquilo, tranquilo, estamos indo. Agora, um caso de algo que transforma energia elétrica em qualquer coisa. Amplo pra caramba, né? Vocês podem completar essa linha aqui como quiserem, desde que ele use energia elétrica. O ar-condicionado, vamos seguir o ar. O ar-condicionado é consumidor ou fornecedor? Consumidor. Perfeito. Ele transforma energia elétrica em o quê? Seria energia térmica, tá? Mecânica, ela vai estar associada ao movimento. Vamos pensar em energia térmica semelhante ao caso do aquecedor, tá? Eu acho que fica mais interessante. Vocês não viram isso ainda a fundo, mas essa ideia aqui para nós acho que está suficiente. Putz, era para ter escrito de verde. Agora ratei. Para nós fechar então, pessoal, o liquidificador, ele, semelhante aos casos anteriores, ele consome energia e como ele é ligado na luz, ele transforma elétrica em mecânica, de movimento, energia de movimento mesmo. Vamos lá então. Pessoal, quando a gente trata com equipamentos eletrônicos, ficou alguma dúvida aqui? Acho que dá para acompanhar, né? Acho que está tranquilo essa ideia de fornecer e consumir e do que está transformando para o quê. Parece coisinha bobinha, mas a física ela é baseada nisso. A gente nunca, em hipótese nenhuma, cria energia e nem destrói. Nunca. A gente sempre transforma de um tipo no outro, de um tipo no outro. Só transformações. Aqui a gente tem uma ideia que é conceitual, ela não tem continha, não tem nada, mas que a gente tem que ter ouvido falar pelo menos uma vez na vida, que é o efeito Joule. O efeito Joule, ele tem como palavras resultantes corrente elétrica e energia térmica. Palavras resultantes, eu falei? Palavras-chave. Por quê? Porque o efeito Joule, ele é o seguinte, pessoal. Pensem assim. A gente tem um fiozinho bem fininho. Eu comprei o melhor chuveiro que eu encontrei à venda, com uma potência monstruosa, muito grande, e eu quero ligar ele na minha tomada. Só que eu olho a minha tomada e o fio da minha tomada, ele é assim. Ele é da finurinha, dá pra ver, né? Ele é da finurinha do meu fone de ouvido. Muito, muito, muito fino. O que vai acontecer? Eu vou botar o meu chuveiro, eu vou botar no modo inverno, para ele funcionar a milhão, e eu vou deixar ele funcionando. Vai dar problema? De cara a gente já pensa que vai, né? Mas por que vai dar problema? Por causa de coisas assim. Esse desenho ele é meio estranho, porque ele é meio velho, né? Mas ele nos ajuda a entender o que está acontecendo. O problema
é o efeito Joule, em que eu vou ter um fio com uma espessura muito pequena, por exemplo, e eu vou ter muita energia. Quando eu colocar muita energia para funcionar, porque vamos lembrar, né? A potência aqui embaixo, o P, ele é diretamente proporcional à energia. Então, eu preciso de muita energia para que ele funcione. E se eu mantenho a minha energia, eu preciso de muitos elétrons. Então, eu sempre tenho que pagar o preço de algum lugar. Liguei meu chuveiro na luz, 220, top zero. Só que a potência do chuveiro é grande pra caramba. O que tem que acontecer? Muitos elétrons têm que passar no fio para ele funcionar. E o que acontece quando um corredor para 10 crianças andar tranquilamente começa a ter 15 crianças tentando andar, 20 crianças tentando andar, daqui a pouco 40 crianças tentando andar, e essas crianças estão com muita energia. E com muita energia, elas começam a se bater, e aquela energia que era para ser só do movimento bonitinho, tudo funciona, coisa linda, eu vou começar a ter crianças se batendo e trazendo a criança para os átomos, eu vou ter criança esquentando e daqui a pouco até pegando fogo. Dá para entender essa ideia? Então, olhem aqui, esses roxos aqui é como se fosse o meu movimento dos elétrons ou das crianças se batendo loucamente em tudo. Começa a se bater, e eu começo a ter perda de energia para energia térmica. Isso acontece a todo momento. Aqui a gente tem um zoomzinho dentro do fio de como seria mais ou menos essa ideia, e aqui a gente já tem um fio pegando fogo. Aqui é onde eu fiz essa setona. A gente tem um fio pegando fogo. Por quê? Talvez uma das possíveis causas é que precisou passar muitos elétrons, precisou uma corrente muito alta e o fio não suportava. Pessoal, isso aqui é uma coisa grave e seríssima, seríssima. Isso aqui é causa de incêndios numa quantidade absurda durante todo o país, durante todas as estações. Por quê? Porque os fios, eles precisam ser bem dimensionados. Eu preciso ter um fio com uma espessura coerente para ligar aquele meu chuveiro. Ah, troquei o chuveiro, não estava mais dando conta. Beleza. A espessura dos fios da residência são condizentes? Permitem que faça isso? Ah, professor, é um assunto até pesado e triste, porque, eu não tenho condições de mudar a fiação. Eu sei. Essa é a real problema. E aí, como é que a gente faz? Não tem condição de mudar a fiação de casa, é um valor absurdo. O que eu faço? Deixo de tomar banho? É aí que acontecem os acidentes, tá? Então, muito cuidado, tenham muita precaução quanto a isso. Eu só despertar o celular. Tenham muita preocupação quanto a isso, pois é uma situação grave, é uma coisa séria que a gente tem que cuidar. E sempre que possível, a gente ficar de olho em instalações elétricas, em redes elétricas. Quando a gente liga um T ou um Benjamin, dependendo de onde vocês estão, que é aquele equipamentinho de plástico que permite, numa tomada, eu ligar 2 coisas, 3 coisas, 4 coisas, dependendo, evitem esse tipo de coisa. Se dá para ligar um em cada tomada, às vezes pode ser melhor, porque o T também permite esse tipo de coisa, esse tipo de efeito, o efeito Joule. Ok? Dá para entender o que é o efeito Joule? É eu transformar essa corrente elétrica, esse movimento dos elétrons, em energia térmica. Fechou? É uma conversa extremamente profunda e longa, porque tem várias coisas que a gente tem que levar em consideração. O poderio aquisitivo das pessoas, se hoje a gente que ganha um salário mínimo consegue mudar a fiação de casa, mão de obra mais equipamento, vai me custar quanto do meu salário, eu vou ter que fazer em quantas vezes, eu consigo fazer isso, eu tenho contas, eu tenho outras coisas. É uma situação complicada, tá? É extremamente complicada. Mas o efeito Joule, ele tem essa cara de vilão. Mas ele é só o vilão? Só tem coisa ruim do efeito Joule?
Não. Tem coisas que são boas do efeito Joule. E aqui eu trouxe embaixo o funcionamento das lâmpadas. Alguém aqui nunca viu uma lâmpada dessa? É igual a do GIF, tá? Só que aqui ela tá paradinha. Alguém nunca viu? Tipo, você nunca vi funcionando. Já vi. Depois que ela funcionou durante um tempo, ao longo do dia, ficou 1, 2 horas ligada. Tu desliga o interruptor, tu consegue chegar e segurar ela e desenroscar? Tu já teve essa experiência? O que tu acha? Ela fica quente pra caramba. Fica muito, muito, muito quente. Por quê? Olhem só, como a gente já está ficando cientificamente adultos. Como esse bicho funciona? Eu coloco energia. Quando eu ligo na tomada, boto no, enrosco a minha lâmpada, é como se eu estivesse ligando na tomada, e eu dou energia para ela. Essa energia faz surgir uma corrente elétrica. E por que esses fios são tão fininhos? Para propositalmente fazer esse efeito Joule. Pega fogo nesse fio? Não, não chega a pegar fogo, mas é quase. Essa partezinha de dentro aqui que vocês estão vendo, a gente chama de filamento. Esse filamento, ele atinge temperaturas muito altas, muito, muito, muito altas. Já queimei a mão numa lâmpada dessa? Eu também. Nada muito sério, tá? Mas já queimei a mão, assim, de ficar trocando de pele, assim, nos dedos, sabe? Esse filamentinho, ele esquenta muito, propositalmente. Por quê? Vamos pensar. Para que eu quero que esse fio aumente muito, muito a sua temperatura? Agora a gente fala sobre isso. Para que eu quero que ele aumente muito a temperatura? O que acontece quando eu vou fazer um churrasco ou alguma coisa assim e eu queimo o carvão? O carvão, originalmente, ele tem uma coloração, ele é opaco, ok. Depois que ele já está queimando no churrasco, ele fica que cor? Carvão. Pode ser a lenha, pode ser a brasa. Não, enquanto está queimando. Durante o churrasco, durante a lareira, durante o fogão a lenha, durante o que for. Vocês já viram? Fica avermelhado. Eu perguntei para vocês porque realmente eu não sei que cor é. Amarelo, vermelho, laranja, sei lá, cor de fogo. Cor de fogo. Mas fica avermelhado. Vermelho? É a mesma dúvida que eu tenho. Por quê? Porque quando os corpos estão a temperatura muito alta, eles começam a brilhar. Eles se tornam incandescentes. Isso aí é uma coisa que a gente acaba vendo bem por cima no ensino médio, então a gente só pega a ideia. E o que acontece com esse fio? A mesma coisa. Ele chega a uma temperatura tão alta que ele se torna o meu carvão brilhando. Ele se torna incandescente. E é pelo efeito Joule que essa lâmpada funciona. Qual é a desgraça? A desgraça é que, quando eu liguei o chuveiro no meu fio fino, tinha efeito Joule, o meu fio não pegou fogo, mas tinha efeito Joule. E eu estou perdendo energia. A minha conta de luz está vindo mais cara. Usei um T dentro de casa. Tenho efeito Joule? Tenho. Então eu estou perdendo energia. A minha conta de luz está mais cara. Essa lâmpada, ela é feita exclusivamente para gastar luz. A gente tinha outra forma de fazer? Não tinha. Era o que se precisa, era o que se tinha na época. Então, durante muitos e muitos anos, foi o único tipo de lâmpada que a gente tinha. Ele perde uma quantidade incrível de energia. Isso daqui é uma perda muito, muito grande de energia. Por quê? Por causa do efeito Joule. Nós estamos transformando muita energia elétrica em energia térmica sem querer, sem precisar. Por isso que hoje a gente já tem lâmpadas de outro tipo, como estavam comentando ali. Lâmpadas que não esquentam tanto ou nem esquentam, de maneira que eu possa sentir, que funcionam bem melhor. Mas o efeito Joule, ele não é só o vilão. É isso que eu quero que vocês entendam. Tem coisas ruins com ele? Sim. Esses efeitos de espessura de fio, de gasto de energia, é terrível. Mas tem coisas boas também. E o funcionamento do chuveiro é assim, da jarra elétrica ou chaleira elétrica é assim, do rabo quente é assim, e por aí vai.
Aqui a gente tem um exemplinho de como seria isso ao ar livre. Aqui tem o canal da USP, da Univesp, onde os professores de física da universidade realizam uma série de experimentos. O que o professor está fazendo aqui? Olhem a espessura dos fios. Aqui o preto seria o negativo, e o vermelho a gente não consegue ver, porque acaba ficando atrás da mão dele. Mas olha a espessura do fio. É relativamente grosso. Olha, é do tamanho do pointer, mais ou menos. É relativamente grosso comparado com esse fiozinho aqui. Olha o fiozinho bem fininho. A mesma corrente que passa no fio aqui em cima é a que passa no fio aqui embaixo. Por que aqui em cima não está brilhando, pegando fogo, incandescente? Porque ele é bem mais grosso. E aqui eu tenho um fio bem fininho, e quando passa esse monte de elétrons aqui, ele começa a se tornar incandescente. E provavelmente aqui no ar, aqui tendo acesso ao ar, ele pegue fogo, alguma coisa do tipo. Se tiverem dúvida, podem conferir lá no canal que tem a simulação completa. Mas isso é o efeito Joule. O que as pessoas pensaram? Elas pensaram o seguinte: ok, botei a minha energia, o meu fio fininho aumenta a temperatura. Se eu usar essa temperatura para alguma coisa? E aí é como se eles pegassem isso daqui e enfiassem dentro da água. Enfia dentro da água e usa essa energia não para iluminar o ambiente, mas para aumentar a temperatura da água. E é assim que funcionam esses equipamentos. Faz sentido? Eu tenho aqui uma explicaçãozinha um pouquinho mais bonitinha do que está acontecendo. Aqui eu tenho uma chocadeira, não sei se vocês já viram uma chocadeira. É uma coisa que literalmente serve para chocar. Como é que funciona? Eu coloco aqui alguns ovos, e aí, sei lá, por algum motivo, o animal que colocou esses ovos não vai ficar em cima, mantendo a temperatura quente dos ovos, a temperatura alta, para que eles choquem. Então, eu vou lá e eu ligo uma lâmpada dessas. Ligo uma lâmpada dessas, e essa lâmpada ela vai gerar muita energia térmica. E essa energia térmica vai simular a bundinha do bicho aqui que ia esquentar a temperatura. Então, sei lá, são ovos de galinha. Na minha chocadeira, eu ligo essa lâmpada converte energia elétrica em energia térmica, e essa energia térmica é como se simulasse a bunda do bichinho. Isso daqui, provavelmente, esse tipo de lâmpada, que é aquele que a gente viu, vocês não encontrem para vender. Vai na ferragem mais perto da casa de vocês, a mais perto, e procura assim, eu quero lâmpada. Olha as opções que a pessoa vai oferecer de lâmpada. Possivelmente, nenhuma delas seja desse tipo aqui. Onde encontrar? A gente encontra em ferragens grandes, que são para pessoas que buscam exatamente essa lâmpada. São para pessoas que ficam... Oi, pode perguntar. A minha Dinda já teve pintinhos assim na chocadeira e eu ajudei ela a tirar alguns já. Mas, cara, isso gasta uma luz muito louca, assim. E, tipo, no caso da gente não encontrar ela tão facilmente, seria por ela ficar ligada por muito tempo, porque aquela lâmpada ficou ligada por muito tempo e ficava muito quente. Mas, tipo, não era uma temperatura. Tipo, eu coloquei a mão ali e tal pra tirar o pintinho que chocou ali. Mas não era uma temperatura extremamente quente, né? Mas ficava quentinho. Inclusive, até, tipo, quando é pintinho assim que não tem a galinha ali, né? Tipo, tem aqueles ninhozinhos com a lâmpada. E eles ficam todos agrupadinhos na volta daquela lâmpada quentinha, assim, sabe? É bem gostosinho de ver, mas dá dó que não tem a galinha. Essa parte é meio triste, né? Se pensar na família do animalzinho. Mas o porquê que eu disse que não é tão fácil de encontrar, tu acabou de me dar a resposta. Porque isso aqui gasta muita energia elétrica. A gente perde muita energia elétrica. Então, 99% das pessoas, talvez, não tenham pintinhos em casa, não tenham chocadeiras em casa, então não precisem para esse fim. Então, uma lâmpada das modernas vai fazer esse trabalho muito melhor e de forma muito mais econômica. Mas e aí eu tenho uma chocadeira. Pô, queimou minha lâmpada, acabou. Eu tenho que botar todos os ovos fora, os bichinhos tudo morrer, porque eu não tenho que fazer. Não. Ainda é vendido, ainda tu encontra. Mas é difícil, não é fácil de encontrar.
porque não é qualquer um que vai querer um negócio desse. E sim, ele não vai gerar uma temperatura assim, sei lá, de fritar um ovo, de assar uma coisa, mas é uma temperatura que vai ser confortável e vai ser suficiente para, sei lá, terminar a gestação. Será que faz parte da gestação essa parte? Não me lembro. Meu ensino médio foi há muitos anos atrás. Mas para fazer a conclusão desse período do nascimento do bichinho. E sim, eles se sentem super confortáveis, né? Porque é o que está simulando o calor ali da mãe, ali, enfim, do que for. É aqui até uma piada com uma lâmpada, mas enfim, é só para a gente ver essa discussão. E é uma utilização boa do efeito Joule. Iluminar e, nesse caso específico, esquentar, gerar um ambiente com calorzinho. Este bicho aqui, isso aqui na direita, é uma invenção, até onde eu sei, de brasileiros, que a gente deveria poder se orgulhar. Tem alguém aqui que usa chuveiro a gás em casa? Eu acho que não. É uma coisa que é um pouquinho... A não ser que more para fora, e tem caldeira de fogão a lenha, aí pode ser. Mas na cidade, quando é a gás, ele acaba se tornando um pouco mais caro do que o chuveiro elétrico. Mas o chuveiro elétrico, ele é uma coisa muito maluca. Se tu chegar num gringo e falar assim, lá em casa, quando eu tomo banho, eu tô lá, tá? Provavelmente estou sem roupa, eventualmente estou pisando direto no chão, e eu faço uma combinação entre água e eletricidade direto, nos contatos metálicos da minha rede de luz. A pessoa vai entrar em choque, a pessoa vai chutar com certeza, 100% de chance. Porque é uma ideia completamente fora da realidade. Estou completamente vulnerável a receber descargas elétricas e coisas do tipo. Estou molhado, mexendo com coisa de água que funciona na luz. É uma maluquice, é uma invenção de brasileiro, por isso que não é em todo lugar que se usa, mas o funcionamento dele, basicamente, é via efeito Joule. Aqui a gente tem esses fiozinhos bem fininhos, que são os meus filamentos, a minha resistência elétrica, e eu ligo essa resistência nos meus fios. Reparem uma coisa, não sei se vocês já tiveram ou terão a experiência de trocar uma resistência de chuveiro, mas os fios daqui são, tipo assim, fininhos, bem, bem, bem fininhos. E olhem a fiação do chuveiro. A fiação do chuveiro, ela pode não ser, sei lá, da espessura do meu mindinho, assim, gigantesca, mas ela é muito mais grossa do que esses fios aqui. Dá para transportar essa ideia que a gente está vendo aqui nas mãos do tio com o do chuveiro? A única diferença é que eu aproveito esse calor que ele gera. Aproveito esse calor para esquentar a temperatura da minha água. Ok? Faz sentido? Trocar resistência é uma coisa super normal, tá? Os chuveiros mais modernos mesmo, eles funcionam com o kit completo. Tu nem tem contato com a parte metálica. Tu troca toda uma parte de plástico e coloca outra nova no lugar. Então é super tranquilo, é uma coisa super normal de se fazer, obviamente com o chuveiro desligado, se for o caso, sem... Como é que eu posso dizer? Sem nenhum contato com a eletricidade. Se tiverem em dúvida, desliguem a geral ou deixem para alguém que tem experiência. Mas é uma coisa super tranquila. Antigamente, e isso são histórias aqui da região onde moro, as pessoas queimavam uma parte, as pessoas abriam e com seus dedinhos elas mexiam e esticavam. É como se essa fosse o tamanho original e aí queimou uma parte. Queimou essa parte aqui que eu risquei. O que as pessoas faziam antigamente? Elas pegavam essa ponta e ligavam lá. Esticavam a resistência e ligavam. O chuveiro esquentava mais e ele se tornava cada vez mais perigoso. Porque a fiação exigia uma espessura maior e ele não foi formado para funcionar dessa maneira. Então é perigoso. Muito, muito, muito perigoso. Mas dá para entender o efeito Joule, então? Está diretamente relacionado com corrente elétrica e com a potência elétrica dos equipamentos. Aqui eu tenho o que vai conectar com o que a gente acabou de ver, que são as duas coisas que acabam se conectando entre si várias vezes, que é o choque elétrico e o corpo humano.
Aqui em vermelho está o meu aviso, de novo, para deixar oficializado, com certeza. Vou terminar aqui. Não realize qualquer alteração na rede elétrica sem possuir formação para isso ou ampla experiência nessa prática, porque é extremamente perigoso. E não só no ato em que vocês estão fazendo, quanto depois, tá? Por questões assim, por ter uma rede mal dimensionada, por ter uma série de problemáticas que envolvem essa questão. Bom, beleza. O que causa o choque elétrico no corpo humano? É a energia? São os 220 volts que causam o choque elétrico? Não necessariamente. Eu preciso ter estabelecido essa energia, mas energia não mata ninguém. Energia não causa nada. O que causa são os elétrons. É a corrente elétrica, o sobrinho vermelho de vermelho. É a corrente elétrica que causa os danos ao nosso corpo. Porque são, de fato, elétrons que estão passando e rasgando o nosso corpo, que vão passar pelos nossos músculos, pelos nossos órgãos, pelos nossos tecidos, especialmente pelo nosso coração, se for o caso, pelo nosso cérebro. O nosso cérebro já funciona com pequenos choques elétricos, com as nossas sinapses. O pulmão também funciona de uma maneira semelhante, com movimentos elétricos. Então, quando a gente coloca uma energia no nosso corpo, que seria aqui a criatura meter um dedo na tomada e o pezinho no chão, quando ele faz essa energia elétrica aqui, essa diferença de potencial, e está feita a energia 220 volts, zero do chão, ferrou. A pessoa vai ter uma corrente elétrica passando que vai causar danos a ela. O fio terra dá choque? Em teoria, não. Em teoria, não. A menos que ele esteja sendo usado no momento. Ele é uma... Isso acaba fugindo um pouco da parte de física, vou te falar o que eu conheço da minha experiência. Isso, de novo, já é específico de alguém que tem uma formação em trato de rede elétrica ou que tem experiência. Mas ele seria como se fosse uma válvula de escape, que nem na panela de pressão. Ter uma residência sem um aterramento, que é comum, infelizmente, a minha casa não tem, por exemplo, mas ter uma residência elétrica sem aterramento é que nem ter uma panela de pressão sem uma válvula de segurança. Se der problema, o problema vai ser maior do que poderia ser. Poderia ser evitado ou pelo menos amenizado com um aterramento. E aí tem coisas assim, se na tua casa não tem aterramento, daqui a pouco tu liga uma TV na tomada e aí tu toca na parte de plástico da TV e leva um choquezinho. Ou tu liga uma batedeira, uma coisa assim, e tu começa a levar uns choquezinhos, umas coisas assim. Esses são típicos problemas de aterramento. Aterramento é bem complicado de ser feito. Antigamente, quando a maioria das casas no Brasil foram feitas, estava longe de existir aqui, então não é tão comum. É uma barra que a gente enfia, não sei exatamente o tamanho segundo a legislação hoje, mas é uma barra que a gente enfia na terra, fundo lá embaixo, às vezes com sal lá no fundo, sal grosso, e faz essa ligação nas tomadas. E fica como escape, para não ter nenhum tipo de problema. Bom, eu posso separar depois um vídeo sobre isso. Tem um canal do professor que é dessa parte aqui exatamente, de eletrotécnica, que seria essa área de estudo, explica bem direitinho como funciona. A ligação do poste com o aterramento, como isso funciona, posso deixar separado depois. Bom, para a gente continuar então, pessoal, aqui ficou com trema, porque essa foto é trivelha e eu esqueci de mudar. Uma foto tri, nada a ver. Mas essa informação aqui ela é válida. Quando eu tenho uma corrente de 1 MA, o que é esse milizinho aqui, esse M? É o mili, do miligramas. Quando eu tomo um remédio de 2,5 miligramas, eu estou tomando um remédio de quanto? De 0,0025 gramas. E por que eu uso 2,5 mg e não 0,0025? Porque isso aqui é fora de realidade, né? Imagina você chegar na farmácia, eu quero um paracetamol de 0,0025 gramas. Aí a atendente diz, não, mas eu só tenho de
0,0050 gramas tu vai querer, e o cara, mas a minha receita só tem de 0,00... Entenderam, né? Não dá para usar isso aí, totalmente fora. Então, esse 1 MA é como se fosse 0,001 ampere. Ok? Vamos fazer mais exercício. Acho que, se não me falha a memória, algo que vem é só de exercício. Então, se for 0,001 ampere, quase nada, eu consigo sentir. Por aqui que tá aquelas antenas de TV antiga. Não sei se vocês já tiveram essa experiência. Aquelas de tubo. Que uma avó, uma mãe, tinha as antenas, às vezes até com uma esponja daquelas de aço, que é o Bombril, mas não pode falar Bombril, porque é uma marca. Quando a gente tocava na antena, a gente sentia um choquezinho, assim, um desconfortinho. Seria uma corrente assim. Quando eu aumento para 0,01, eu já começo a sentir contrações musculares. O que significa contrações musculares? Significa que, se a minha lapiseira é um fio com energia elétrica, eu toco nela e os meus dedos já começam a se fechar. Eu toco e eles se fecham. Toquei no fio com a mão para frente, assim, por exemplo. Vamos ver. Assim. Contração muscular, minha mão fechou. Ferrou. Ferrou. Tô sozinho em casa, tô trocando uma tomada. Sou teimoso, não segui as recomendações do professor Alexandre, não desliguei a rede elétrica, está conectado. Toquei no fio assim. Se for uma corrente dessas, os dedos de vocês vão fechar involuntariamente, querendo ou não, e vocês vão se agarrar no fio. E cada vez vocês vão receber mais e mais e mais elétrons. Complicado. Uma situação bem complicada. O meu pai, por exemplo, ele não segue as minhas recomendações. Ele trabalha com rede elétrica há muitos anos. E ele testa a fiação para saber se é positivo ou negativo tocando. Mas ele testa com o lado de fora da mão. Ele dá um toquezinho. Se ele sentir um choque considerável, é um positivo. E aí a mão dele se fecha e ele não segura no fio. Se ele não sentir nada, é um negativo. Loucura, doideira. Talvez vocês conheçam outras pessoas que fazem isso também. Não recomendo, obviamente, mas é uma das maneiras das pessoas tocarem nos fios. É com o lado de fora. E com o lado de dentro, fecha e ferrou. O 0,16, quase o dobro, é o máximo que eu consigo tolerar. E essa ideia de máximo tolerável tem a ver também com o tempo de exposição, tá? Se eu vou ficar muito tempo, se eu não vou. Quando eu passo aqui para 0,20, eu vou parar de reescrever, porque eu acho que vocês já entenderam, né? Quando eu vou para 20 miliamperes, eu tenho uma parada respiratória. Então, esses elétrons, essa eletricidade já está passando pelo meu pulmãozinho. E aí começa a dar problema. Começa a dar problema em outras partes do meu corpo. Com 100, bastante já, com 100, eu posso ter um ataque cardíaco, dependendo do tempo que eu fique exposto. O ataque cardíaco já pode, por si só, assim como a parada respiratória, resultar na perca da vida, tá? Ou em sequelas bem complicadas de serem revertidas. Deixa eu ver aqui. Eu tenho aqui uma fonte, tá? Que eu separei uma fonte. De ligar alguma coisa, sei lá, um modem, um roteador, uma coisa assim. Na última aula a gente já fez isso com o carregador, não sei se vocês lembram. E ele diz aqui que a corrente de saída é 1,5. Então, o que significa? Eu ligo isso aqui na tomada. E se desse lado aqui eu enfiar os meus dedos aqui dentro e eu ficar segurando isso aqui por mais de 1, 2 segundos, eu posso ter uma parada cardíaca, eu posso ter um ataque cardíaco, eu posso ter uma parada respiratória, eu posso perder a vida por causa de um simples carregadorzinho. Claro, esse daqui ele é um pouquinho mais potente do que os de modem, coisas do tipo. Mas a gente tem que cuidar sempre quando a gente vai trabalhar com eletricidade. Aqui com 2, que é quase o que ele? Aquele é 1,5. Parada cardíaca, com 3, nem vamos comentar, deixamos assim. Extremamente perigoso. E daí para frente, seria cada vez pior ou cada vez maior o risco
de ter alguma coisa drástica acontecendo ou de ter mais sequelas na pessoa. Pessoal, para nós fechar a aula de hoje, não é isso que eu quero falar. Então, eu vou trocar a ordem, isso aqui a gente fala na próxima aula, não tem problema. E eu quero falar dessa parte aqui. Consumo de energia elétrica. A gente vai calcular o quanto cada equipamento consome. Na próxima aula a gente faz isso, é uma coisa chatinha, mas não é tão complicada. Aqui vem aquela discussão que a gente teve. Primeira coisa, quando a gente vai comprar uma lâmpada hoje, eu, pessoalmente, não sei comprar lâmpada. Antigamente eu sabia. Eu falava assim, eu quero uma lâmpada de 60. Ah, beleza, então tu quer uma lâmpada para o banheiro. Ah, eu quero uma lâmpada de 90. Ah, beleza, uma lâmpada para a sala. A gente já tinha valores de potência média, o que era respectivo para cada lugar. O que significa? Se a potência é pequena, sei lá, 40, eu não, ou o lugar é pequeno, que nem um banheiro, que nem uma coisa assim, ou eu não quero tanta luz. Agora, se eu estou numa sala de cozinha e que tem uma só lâmpada, eu quero muita potência. Por quê? Porque eu quero que ele ilumine bem aquele ambiente grande. Então, a potência está relacionada com isso, com essa ideia. E aí, quando a gente vai para uma lâmpada fluorescente, que é aquelas que tem um pozinho dentro, a mesma lâmpada ela já tem uma queda. Antes era 60 watts, agora é 15 watts. E uma de LED semelhante seria de 9 watts. O que significa? Se antes eu comprava uma lâmpada de 60 para iluminar o meu quarto, agora que só tem lâmpada de LED para vender, eu preciso comprar uma lâmpada de LED de 9. Eu já não sei mais comprar. Quando eu preciso, eu chego lá na loja, e aí eu olho a caixinha, e às vezes a caixinha tem essa informação. Essa lâmpada corresponde a uma lâmpada de tal. Ok. Elas iluminam a mesma quantidade? Sim, em geral sim. Eu vou ter o mesmo tipo de energia. Ah, que legal, beleza. Mas e aí? Que resultado tem uma ter uma potência muito maior que a outra? Significa que uma usa muito mais energia elétrica. E olhem esses valores da linha de baixo. Que absurdo. Absurdo, absurdo total. Perda de energia em calor. Significa que essa quantidade de energia que eu gastei, eu não usei para nada. Claro, pensando em iluminar. Ah, mas eu tenho os pintinhos. Pô, então tu usou essa energia de alguma maneira. Mas olha a diferença. Se tu quisesse só iluminar os pintinhos, tu ia ter uma diferença de 90% no gasto de energia. Então, assim, ó, caso vocês ainda tenham essas lâmpadas incandescentes, pensem um pouquinho se não vale a pena já fazer a troca para a lâmpada de LED, porque vai resultar numa economia, pode ter certeza. Talvez não seja a maior economia de todas, mas vai resultar numa economia. O pessoal às vezes pergunta, vai no poste aqui da rua, que é uma lâmpada incandescente, por que a prefeitura não troca para LED, que gasta bem menos? Essa aí é uma conversa que a gente tem num outro momento, discutindo sobre essas coisas. Para nos fechar, aqui embaixo a gente tem a vida útil, que resulta no tempo em que eu vou poder usar essas lâmpadas até que elas queimem. É uma diferença absurda. 700 horas contra 25 mil. É muita, muita, muita diferença. Já deu tempo, mas só vou concluir aqui, tá, pessoal? A vida útil dessas lâmpadas incandescentes se dá por vários fatos, principalmente que esse fiozinho ele é bem fininho e ele arrebenta. Arrebenta no transporte, arrebenta funcionando, esquentando, esfriando. Então, a vida útil dele é bem menor. Valores. Não sei se esses valores hoje são os mais atualizados e não sei se eles vão representar a realidade de cada um de vocês. Mas, eventualmente, não vai ter uma mudança muito grande. E lâmpadas de LED costumam ser mais baratas que isso hoje em dia. Principalmente se for ver daqui a pouco numa Shopee, numa coisa assim, consegue um valor bem mais barato. E aqui estão os valores de economia real. Comparando com as lâmpadas incandescentes, as fluorescentes e de LED representam uma economia bem maior. Ok? Deu para entender alguma coisa? Extraíram algo da aula de hoje? Foi útil? Conseguiram pegar uma ideia sobre o que é potência e sobre o que é efeito Joule? Se sim, na aula que vem a gente volta a discutir sobre consumo de energia e já vai fazendo mais alguns exercícios. Beleza?
Pessoal, se vocês não tiverem nenhuma dúvida, eu vou parando a gravação, que já deu um horário, sei que vocês estão cansados, eu também estou, posso continuar aqui conversando fora da gravação, mas aí a gente fecha aqui e quem não tiver mais dúvida está liberado e pode curtir o seu sextou.